brasileiros correm para fazer as compras de última hora. Rio, quase 40 graus. Verão e praias lotadas antes da festa com parentes e amigos. Nova York, 20 graus e a tão esperada neve não apareceu para o Natal. Inglesinha de 3 anos liga para a emergência e salva a vida da mãe grávida de 8 meses. Apurações do Banco Central podem levar a um novo inquérito contra Eduardo Cunha. O Natal de quem vive uma emoção inédita, como dessa família que vai ter um novo integrante na foto. E como pesquisadores de Israel conseguiram reproduzir em laboratório o vinho que era bebido na época de Jesus. Olá, boa noite para você. Tão tradicional quanto o peru de Natal são as compras de última hora que, mais uma vez, levaram milhares de consumidores à loucura. E aí você já imagina, os centros de comércio popular ficaram lotados. Em cima da hora, vai assim mesmo. Experimenta aqui mesmo, vai do jeito que der. Quem deixou as compras para hoje passou sufoco no comércio popular de São Paulo. Como diz todos os brasileiros, só deixa tudo para a última hora. Mas valeu a pena sair às 6 da manhã para comprar os brinquedos dos 4 filhos. A alegria deles, o sorriso que eles vão abrir na hora que receber o presente, não tem igual. Loja lotada assim, se o sobrenome da Ilma não fosse Paciência... Já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Já. Até porque tem muito para fazer ainda. Muita coisa para fazer ainda. Tudo comprado, só descansar ou não? Vamos fazer comida, né? Ah, não, tem que fazer comida, né? Tem que colaborar com a sogra, né? Já Cristine escapou da cozinha. Meu marido já ficou fazendo, já. Ah, bom, então. Para quem não tem marido assim, solução na padaria, que se preparou para mais de 200 encomendas de ceias completas. Cristina reservou a dela. Tenho que ir para os shoppings, comprar os presentes que estão faltando ainda, presentes de afilhado, presentes de sobrinhos. Então, assim, tô correndo muito. Depois de tanta correria para deixar tudo pronto, não pode faltar aquela horinha reservada para os cuidados que elas fazem questão de ter numa data tão especial. Uma pausa para deixar o visual perfeito. A gente tem que fazer tudo, mas também tem que cuidar de si, né? Senão não fica bom, né? Chega lá toda descabelada, unha ruim. Toda mulher merece ficar bem bonita para receber os convidados. Não é, Malu? Hoje o Papai Noel vem na nossa casa. E aí você tem que estar como? Linda! Olha, o Jornal da Record vai mostrar agora um retrato do abandono da maior cidade do Brasil. Algo que pouca gente percebe. São obras deixadas para trás pelo poder público e que viraram criadouro de mosquitos. Você vai ver uma cena difícil de acreditar. No alto de uma velha ponte, uma família construiu sua casa. Faz mais de 20 anos que a ponte férrea que corta o rio Tietê está desativada. Os trens saíram de cena e o lugar foi abandonado. Logo, a comunidade vizinha começou a incorporar o espaço. E agora, até uma casa foi erguida em cima da velha construção. Bem no alto, sobre os carros que passam lá embaixo. Aqui é novo. E tem uns 4 meses que fizeram. Ah, 4 meses só? Mais adiante, no Rio Pinheiros, outra ponte esquecida. Esses arcos que aparecem aqui no vão dessas duas pontes já tiveram utilidade. Eles fazem parte da antiga Ponte do Jaguaré, que hoje está assim, em ruínas, tomada pelo mato alto e por árvores. Ao lado de toda essa estrutura abandonada, existe ainda um outro problema. É esse depósito de lixo. Um risco à saúde pública. Há também bastante água parada, criadouros para o mosquito Aedes aegypti. O mesmo acontece sobre a ponte, quem poça água e cria brejo. Esta urbanista diz que estruturas desse porte não podem simplesmente serem abandonadas, jogadas pela cidade. Nós não consideramos mais aquele um lugar que preste para alguma coisa. E aí então deixamos de frequentá-lo. Só que não existem espaços que não prestam para nada. Sempre vai haver algum uso e talvez esse uso seja inapropriado. Ainda no Pinheiros, a ponte abandonada do Morumbi contrasta com obras modernas. Parte da estrutura já foi demolida. O que restou serve para guardar caixas d'água da obra vizinha. 20 mil litros. Em tempo de epidemia, um lugar e tanto para os mosquitos. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que as pontes no Rio Pinheiros não oferecem risco, têm alto custo de demolição e ainda podem ser utilizadas no futuro para outro fim e que faz limpeza frequente dos locais.
Com relação à comunidade perto da Ponte Férrea, a Prefeitura informou que obras de moradia vão abrigar as famílias cadastradas na região. A violência no Rio de Janeiro às vésperas do Natal. Um menino de 11 anos que ajudava o pai a vender frutas foi morto por uma bala perdida na Cidade de Deus, no Rio. Teve um outro rapaz de 17 anos que foi atingido durante o tiroteio e também morreu. Pela manhã, a polícia aumentou o efetivo na Cidade de Deus. PMs de outras UPPs tiveram a folga cancelada para reforçar o entorno da comunidade. Ontem à noite, adultos e crianças andavam por uma rua da comunidade. Testemunhas relatam que homens num carro chegaram atirando em cima das pessoas. Moradores registraram o som dos tiros. A rua estava cheia e eles entraram dando tiro em cima dos moradores. O pessoal tentando socorrer as pessoas, eles não queriam deixar, colocando a arma na cara das pessoas. 4 pessoas foram baleadas, uma mulher que não corre risco de morrer e uma criança de 7 anos que está em estado grave. Um adolescente de 17 e um menino de 11 anos morreram. Marcos Vinícius ajudava o pai no trabalho. Quando eu cheguei lá, meu filho estava no chão baleado, aí o carro parou um carro, o pessoal ajudou, socorremos, trouxemos aquele por UPA, mas não conseguiu recuperar meu filho. Felizmente, trabalhando, o que aconteceu? Eu perdi meu filho aí estupidamente. Parentes das vítimas foram ouvidos aqui na Delegacia de Homicídios da capital. A polícia acredita que um grupo de milicianos tenha invadido a comunidade e promovido o ataque, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento. Marcos Vinícius vai ser enterrado nesta sexta-feira. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, médicos e enfermeiros que estavam sem os salários desde novembro começaram a receber os pagamentos atrasados hoje. Com isso, alguns hospitais que só atendiam urgências voltaram a funcionar. Medicamentos em falta também começaram a chegar nas unidades. O governador Luiz Fernando Pezão afirmou que não tem recursos para cumprir todas as decisões judiciais que determinam o pagamento imediato de servidores e que vai recorrer à Justiça. O Ministério da Saúde anunciou um repasse de 155 milhões de reais para amenizar a crise. Os moradores atingidos pelo rompimento da barragem em Minas Gerais vivem um fim de ano cheio de incertezas. Nesse primeiro Natal longe de casa, é difícil esquecer o que aconteceu. O clima ainda não é de festa. Eu não ia fazer nada, né? Porque a gente também, assim, triste, né, do que aconteceu. Os sobreviventes do maior desastre ambiental do país ainda buscam motivos para comemorar o Natal. A vida continua, né? Não perdemos a vida, graças a Deus. A mineradora Samarco, responsável pelo que aconteceu, doou cestas para as mais de 350 famílias que perderam tudo com o rompimento das barragens em Mariana. 17 pessoas morreram no desastre. Seu Antônio vai tentar esquecer o fim de ano marcado pela dor. Tem um churrasco aí para comemorar a vida nova nossa, né? Amanhã tem uma ceia aí que vai ser melhor ainda, né? As famílias vão estar tudo reunidas aí, se Deus quiser. A maioria das famílias está em imóveis alugados pela mineradora, mas pelo menos 4 ainda estão em hotéis e por enquanto não tem previsão de quando vão poder se reunir em casa novamente. O que tem para esta noite de Natal é um jantar em um restaurante. Eu queria ter saído do hotel, ano de Natal, mas só que eu não saí. O desejo para o ano novo é de recomeço. Agora a gente tem que viver a nova vida. O passado não tem que nem ficar relembrando muito, porque você acaba chorando, acaba ficando triste. Bom, segundo a mineradora Samarco, as famílias que ainda estão em hotéis não aceitaram as condições oferecidas. A empresa fechou um acordo com o Ministério Público para antecipar a indenizações de R$100 mil para as famílias que perderam parentes na tragédia. A presidente Dilma Rousseff assinou o decreto que estabelece os critérios para o indulto de Natal. O detento beneficiado tem a pena perdoada e fica livre. Já a liberdade provisória, também chamada de saidão, começou hoje em todo o país e vai permitir que alguns detentos passem as festas de fim de ano com seus parentes. Os ônibus chegaram lotados logo cedo à rodoviária em Brasília. No Distrito Federal, mais de 1.300 detentos deixaram as unidades prisionais. Daqui, cada um foi para seu destino para passar as festas. Vão ficar 4 dias em casa. A saída temporária é concedida apenas para presos em regime semiaberto.
em datas como Dia das Mães, dos Pais, Páscoa e Finados. O detento que não voltar no dia agendado é considerado foragido e tem a pena agravada. Outro benefício concedido todo fim de ano é o indulto de Natal, que é a extinção do resto da pena. Para ganhar a liberdade é preciso seguir alguns requisitos. Se leva em conta o tempo de pena, quanto já foi cumprido, tipo de regime, se é reincidente ou não. Em nenhum caso o preso pode ter sido condenado por crime hediondo. Um condenado que já ganhou o perdão é o ex-deputado José Genuíno, que cumpria a pena pelo mensalão. Para conseguir o benefício, a defesa do preso tem que fazer o pedido à Justiça. Também se enquadram nos critérios do indulto o delator do mensalão Roberto Jefferson e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. O ex-ministro José Dirceu se encaixa nas regras do indulto, mas não deve ser solto por já ser réu no processo da Lava Jato. Um incêndio atingiu uma distribuidora de material de limpeza e recicláveis em Belo Horizonte. Os bombeiros conseguiram isolar o local e nenhum imóvel vizinho foi atingido. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe como o fogo começou. Foi preso na região metropolitana de Porto Alegre o homem suspeito de matar a jovem Doris Terra, de 21 anos, no domingo. Luiz Paulo da Silva, de 31 anos, confessou o crime. Ele disse que a intenção era roubar o veículo, mas que esfaqueou Doris quando ela reagiu ao assalto. A chuva causou alagamentos e congestionamento na região metropolitana de Recife. Em Lagoa de Itaenga, 60 quilômetros da capital pernambucana, um caminhão de combustível foi atingido por um raio e pegou fogo. O motorista sofreu queimaduras e está internado com quadro estável. Você vai ver a seguir: Banco Central investiga Eduardo Cunha por não ter declarado depósitos em contas no exterior. Cientistas de Israel conseguem desenvolver em laboratório o vinho tomado na época de Jesus. O Banco Central abriu um processo para investigar as contas no exterior atribuídas ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O BC diz que Cunha não declarou os valores depositados em bancos estrangeiros por 14 anos. As apurações podem levar à abertura de um novo inquérito contra o deputado. O Banco Central entrou na investigação em novembro por um pedido formal do Procurador-Geral da República, depois que Eduardo Cunha admitiu em entrevistas ter bens no exterior administrados pelo sistema de trust. A revista Época mostrou que o procurador encaminhou este ofício à principal autoridade monetária do país. Rodrigo Janot pede que o Banco Central confirme a existência de ativos de Cunha no exterior. Apenas 5 dias depois, o chefe do Departamento Econômico do BC notifica Eduardo Cunha a prestar esclarecimentos e alerta para potencial irregularidade: não ter fornecido ao Banco Central as devidas informações sobre bens no exterior. Os advogados de Cunha alegaram que não tinham acesso ao inquérito, que estava no Supremo, mas o Banco Central descobriu que o ministro Teori Zavascki já tinha liberado os papéis para a defesa quase um mês antes. A atitude irritou ainda mais os fiscais do Banco Central, que a interpretaram como uma tentativa de barrar as investigações. Além de determinar a instauração de processo administrativo com previsão de multa, apontaram indícios de crime de evasão de divisas. A manifestação pode levar à abertura de novo inquérito contra Eduardo Cunha. No comando da apuração, o Procurador-Geral do Banco Central, Isaac Menezes Ferreira. Neste relatório a Rodrigo Janot, ele sustenta que há indícios de crime na omissão da informação. Lembra que os bens admitidos por Cunha passam de 4 milhões de dólares, quando o limite máximo a partir do qual o Banco Central deve ser informado é de 100 mil dólares. A defesa de Cunha sempre alegou que a declaração de bens administrados por meio de trust não é obrigatória. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a lei brasileira não exige a declaração de renda dessa situação em que o meu cliente se encontra. O Procurador-Geral do Banco Central não concorda e a apuração prossegue. O caso pode agravar a situação de Cunha no Supremo, que decide, a partir de fevereiro, se o deputado deve ser afastado da presidência da Câmara, como pede o Ministério Público.
Amanhã chove forte em grande parte do Brasil, principalmente na região sul. Uma frente fria combinada com a umidade da Amazônia provoca temporais sobre a região. Tempestades também no sul e no oeste paulista e em parte do litoral do Nordeste. O sol brilha forte apenas de Mato Grosso ao interior da Bahia. Sexta-feira quente em todas as capitais, com 32 graus em Salvador e 29 em Porto Alegre. A praia está garantida no Rio de Janeiro com muito calor e máxima de 36 graus. Em Rio Branco faz 29, em Florianópolis 30 graus. Na capital paulista, temporais e máxima de 31 graus. A seguir, a história da menina de 3 anos que ligou para o serviço de socorro britânico e salvou a vida da mãe, que estava grávida. E o verão lotou as praias do Rio. A sensação térmica chegou a 44 graus. Na Inglaterra, uma criança de apenas 3 anos salvou a mãe grávida ao ligar para os paramédicos. A garotinha Emma e a telefonista da central de emergência finalmente se encontraram. A menina de apenas 3 anos ajudou a socorrer a mãe, que estava grávida do agora recém-nascido George. No mês passado, Catherine caiu da escada em casa e desmaiou. A gravação mostra a calma da menina na hora de pedir socorro. E ainda explica. Emma ainda deu o endereço de casa. A mãe foi levada ao hospital e medicada. Com a queda, ela chegou a entrar em trabalho de parto e, sem o atendimento dos paramédicos, o bebê teria nascido prematuro. É incrível que Emma tenha conseguido fazer isso sozinha, disse a telefonista. Fortes tempestades atingem 3 estados americanos e deixam ao menos 11 mortos. Só no Mississippi foram registrados 14 tornados. 40 pessoas ficaram feridas. O governador decretou estado de emergência. Nos estados do Arkansas e do Tennessee, os ventos destruíram casas e derrubaram árvores. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Veja a seguir, quem foi ver neve em Nova York está desapontado. É que o inverno por lá é o mais quente em 19 anos. E o vinho da época de Jesus, que foi reproduzido em laboratório por cientistas de Israel. Olha aqui, se você mora numa região onde o céu hoje está limpo, não deixe de observar a lua mais tarde. Isso porque a lua cheia natalina não acontece desde 1977. A gente está vendo o registro do céu do Rio de Janeiro e também de Belém agora aí. Astrônomos da NASA afirmam que o fenômeno voltará a se repetir nesta data do ano somente em 2034. Tem que olhar bem, então, tá bonito. E no Natal dos Cariocas, a praia, claro, não pode ficar de lado, né? É lá na areia que o Rio lança as novidades do verão para todo o país. E é por isso que a nossa repórter, Catarina Ron, deu uma passadinha pela orla da cidade e conta agora pra gente o que é que tá bombando nesse fim de ano. No Natal tropical, neve vira areia. E o presente é um sol de rachar. Para quem pode, antes da ceia... uma praia. E no Rio, muita gente correu para cá. A temperatura máxima foi de 38 graus e a sensação térmica bateu os 44. Cair um pouco no mar é bom antes da ceia. O verão começou há 2 dias, todo abusado, cheio de novidades. Um drone vai ajudar a salvar pessoas em risco de afogamento no rio. Equipada com uma boia salva-vida, a aeronave ainda terá uma câmera para identificar possíveis vítimas. E para quem quer ficar na água, numa boa, as alternativas se multiplicam com o calor. O stand-up paddle todo mundo conhece, mas o Big Sup é novidade para a família toda. Eu achei muito divertido, porque com muitas pessoas fica muito mais emocionante e você perde o equilíbrio muito mais fácil. É mais difícil? Muito. E a criançada pode experimentar caminhar sobre as águas. Você se sente como dentro dessa bola? Eu me sinto como se fosse o hamster pulando para sair da gaiola. Nesse verão, vai bem um passeio de caiaque. Melhor se for duplo para bater um papo. E com esse aqui, ainda dá para enxergar tudo de um outro ponto de vista. Você vai remando, vendo o que tem por baixo de você, vai se distraindo, ao mesmo tempo você vai fazendo exercício físico. Na água ou na areia, o Natal brasileiro é quente e muito, muito caloroso. Feliz Natal para todos!
E os brasileiros que foram a Nova York atrás de neve nesse Natal, hein? Tiveram uma surpresa. A cidade enfrenta o dezembro mais quente dos últimos anos. Era para ser assim, um Natal branco, tipicamente nova-iorquino. Mas o cenário hoje está bem diferente. A temperatura máxima registrada nesta quinta-feira chegou a 22 graus, um clima mais para primavera do que inverno. É o Natal mais quente dos últimos 19 anos, influência do fenômeno El Niño. Aqui no Central Park, onde geralmente os lagos e as árvores ficam cobertos de gelo, a paisagem é outra. Até o figurino está diferente, roupas leves no lugar dos casacos e cachecóis. A mudança agrada aquele nova-iorquino que não gosta muito do frio extremo, mas decepciona os turistas que visitam a cidade nesta época justamente por causa da neve. Queria ver as árvores cobertas de neve, tacar neve na minha irmã. Queria ser pelo menos um diazinho de neve, só pra gente conhecer, pra falar eu já vi a neve, né? Mesmo quando a neve não cai do céu, é possível se divertir à vontade. É sempre Nova York, né? Não dá para falar que é uma decepção. Com frio ou quente? Ou com calor, é. Tem muita gente que costuma dizer que quanto mais antigo o vinho, melhor. Mas e se for um da época de Jesus? Pois o correspondente Herbert Moraes experimentou o vinho de mais de 2000 anos. E você já vai entender essa história. Essa sementinha é a origem do que quase podemos chamar de milagre. Encontradas em escavações arqueológicas, as sementes de uvas chegaram a esse laboratório da Universidade de Ariel, em Israel. Aqui elas começaram a se transformar no vinho bebido por moradores da Judéia há mais de 2000 anos. O cientista Eliashiv Drori comanda uma equipe de pesquisadores que há 9 anos estuda sementes. Eles realizaram testes genéticos e, através do DNA das uvas, recriaram vinhos antigos. Conseguimos voltar no tempo através do aroma, do sabor. Todos bebiam naquela época. Os vinhos feitos aqui eram famosos pela qualidade. E é disso que nós estamos atrás, afirma Drori. Há milênios que o vinho é produzido e exportado em larga escala aqui no Oriente Médio. A bebida sempre foi comum na região e a prova disso é que ela é citada várias vezes na Bíblia. Agora, com a ajuda da tecnologia, o cultivo da uva Maraui, a mais comum daquela época, foi retomado. E o vinho que Jesus teria tomado há 2000 anos está pronto para ser apreciado no mundo inteiro. Um vinhedo israelense se uniu à equipe do Dr. Drori. Juntos, eles replantaram a uva Maraui, que era cultivada na região de Belém, 200 anos antes de Jesus, e estava quase em extinção. O enólogo responsável pela vinícola conta que até agora, mais de 2.500 garrafas do vinho foram produzidas. E a expectativa é fazer muitas outras. Antes dos franceses começarem a pensar em fazer vinhos, já estávamos exportando a bebida. Temos uma identidade muito antiga com o vinho. E reconstruí-la é uma questão de orgulho nacional, afirma. O enólogo diz não saber se Jesus bebeu ou não desse vinho. Mas tenho certeza de que era um apreciador da bebida. E se testasse o nosso, certamente aprovaria. Então, como se diz aqui em Israel, um brinde à vida. Sempre. Essa é uma noite muito especial, né, para todos nós, mas principalmente para as crianças. E quando elas é que são a razão da festa. Pois você vai acompanhar agora a celebração de duas famílias que essa noite vão agradecer justamente esse presente, o da vida. Árvore decorada, luzes, presépio. Ah, o clima de Natal. E quando é o primeiro, tem gostinho especial. Na casa da família Xavier, será a primeira comemoração com um neto. Hoje, Felipe completa 7 meses. O menino risonho renovou o espírito de Natal. Trouxe de volta essa alegria, esse espírito natalino mesmo dessa época. A vovó Soraya voltou a montar uma árvore depois de 10 anos. E caprichou. Viu os olhinhos de Felipe brilharem ao descobrir a novidade. O novo integrante trouxe tanta animação para a família que a decoração saiu da árvore e veio para a mesa do jantar. E olha, a vovó pensou em cada detalhe. Tudo para reunir a família inteira
e comemorar um Natal bem diferente dos anos anteriores. É como se ele tivesse acendido uma velhinha que estava lá apagadinha, quietinha, da felicidade, da união, da família. Num bairro vizinho, a família Costa também comemora um Natal especial este ano. Os 2 últimos foram de batalha pelo pequeno Wesley. Ainda na gestação, a mãe descobriu que ele era portador de uma doença do coração que prejudica a circulação de sangue. Foram 7 cirurgias até o transplante. Com o coração novo, ele ainda superou um AVC. E neste dia de festa, anda cheio de energia. É a primeira vez que o Wesley vai passar o Natal em casa. É uma emoção que eu ainda não sei explicar. É uma emoção totalmente diferente, totalmente nova pra gente. Os pais comemoram esta data como se fosse um renascimento. O bem maior que Deus deixa para você é os seus filhos, é a felicidade que você tem de estar com eles. Emoção e alegria que as crianças sempre trazem no Natal. Se não tivesse a união, se não tivesse a felicidade dentro do meu lar, eu não ia conseguir fazer isso. Porque eu ia poder pôr o prato bonito, a árvore bonita, mas não ia ter a felicidade. Vamos brindar juntos a vida, então. O Jornal da Record está terminando e para rever as reportagens dessa edição, você acessa o R7 Play. Você fica agora com o Cine Record Especial, uma noite iluminada de muita paz para todos vocês. Um Feliz Natal. Feliz Natal e até amanhã. Beijo, até amanhã.